Título da lição e verso, quem me ajuda? Pacto do dízimo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Apenas como comentário, para quem não estava na semana passada ou não assistiu a lição da semana passada, por conta de introdução, acho que vale a pena, se você tiver um tempinho, hoje ou durante a semana, volta lá na lição da semana passada, está gravada, está disponível lá no Jovem 7. Só acessar lá para você assistir, por uma razão, para a gente entender o contexto da lição do trimestre. Okay? A lição do trimestre, se você já deu uma passeada por ela, ou pelo menos olhou o título geral, a essência da lição desse trimestre é um termo cunhado dentro do desenho doutrinal da igreja, chamado mordomia. O título geral da lição, como administradores fiéis, ou essa proposta inicial da lição, tem um contexto que vale a pena dar uma olhada. Para quem não viu a lição da semana passada, vale a pena olhar lá para entender tudo que a gente vai estar discutindo. Eu não vou recuperar esse contexto hoje, até por conta da questão do tempo, mas daqui para frente a gente tem dois riscos, e por isso o meu conselho de você voltar e assistir a lição da semana passada. Dois riscos a gente corre na lição desse trimestre. O primeiro desses riscos tem a ver com a questão pragmática dessa doutrina, ou seja, a doutrina da mordomia tem um aspecto prático, um aspecto pragmático, que pode ter como tendência um foco equivocado sobre o termo e um foco equivocado sobre a prática, e se tornar uma prática de natureza burocrática, de natureza pragmática pura, sem o sentido que há por trás do desenho da mordomia. O segundo risco que a gente corre na lição do trimestre é de, a metade para frente dela, ver a lição do trimestre como uma lição eminentemente repetitiva. O que, via de regra, acontece quando você estuda lições doutrinais. Chega um momento que parece que a doutrina se esgota e você já viu tudo sobre ela. Então, meu conselho é: presta atenção nos textos bíblicos, principalmente listados na lição do trimestre. Há uma forma de costurar esse tema que vem percorrendo o autor da lição, que vale a pena prestar atenção e encontrar o que está nas entrelinhas do que ele vem dizendo, e parte disso eu falei na semana passada. Então, são dois recadinhos, duas dicas para o estudo da lição. Vamos à lição dessa semana. A lição dessa semana é uma lição de natureza didática, prática e didática, na continuidade do tema da semana passada. Na semana passada e na lição da semana anterior, a gente viu dois elementos importantes. O primeiro é: somos parte de uma família, fomos convidados e criados como parte de uma família. Criados para ser, convidados para voltar. Criados para ser família de Deus, convidados para retornar à família de Deus, uma vez que o pecado produziu uma cisão. Na lição da semana passada, fomos provocados a verificar dois tipos de alianças: as alianças bilaterais e unilaterais que Deus tem com a humanidade. E essas duas alianças têm características importantes para a gente prestar atenção no que diz respeito ao desenvolvimento desse caminho de retorno, esse convite de voltar para casa. A lição dessa semana é um dos elementos práticos, ou seja, uma dessas estruturas de marco que Deus vai colocando. Para quem lembrava das histórias infantis, hoje pouco se contam delas, né, no mundo que a gente vive, mas no tempo mais antigo se contava muita história para criança. A maior parte delas fantasiosa e nem todas elas com um desenho adequado, mas uma dessas histórias antigas conta de um sujeitinho chamado João e outra sujeitinha chamada Maria, e umas migalhinhas de pão soltadas no caminho. Lembram disso? O caminho de retorno para casa, Deus tem algumas estacas, e uma dessas estacas é a lição dessa semana. Ou seja, um desses marcos que aponta o caminho de retorno é a questão do dízimo. Ou seja, dentro das alianças de Deus, lembra? Tem alianças bilaterais, alianças unilaterais. Uma das alianças bilaterais de Deus é o pacto do dízimo. E aqui não confunda a palavra pacto com o conceito de pacto clássico da igreja. Entenda pacto como aliança, um acordo de Deus com o seu povo. Esse acordo de Deus com o seu povo é: eu vou cuidar de vocês enquanto vocês não estiverem em casa. Lembra? Tem um convite de voltar para casa, mas não estamos em casa.
Nascemos num mundo que não guarda mais as referências do mundo que Deus criou. Ele não é mais o mundo que Deus criou. Portanto, estamos fora de casa. Alguém roubou o mundo e moldou o mundo ao seu modelo de existência. Portanto, esse mundo, ainda que guarde algumas coisas da referência da criação, ou seja, a gente ainda tem a oportunidade de perceber o digital de Deus presente na natureza e nas coisas criadas, a forma como o mundo vive, a forma como o mundo age, a forma como o mundo rege suas coisas, já não é mais a forma da criação. Portanto, estamos literalmente fora de casa. Somos peregrinos numa terra estranha. Nessa terra estranha, uma das estacas é essa aliança bilateral chamada dízimo. O que é dízimo? Esse é o objetivo da lição dessa semana. Um objetivo bem direto, bem sucinto, bem prático, de entender o contexto. O que está por trás do dízimo? Porque o dízimo é uma questão de um desses marcos importantes do caminho de retorno. Uma das tendências que a gente tem no mundo em que estamos é encaminhar as coisas nesse mundo como sendo nossas. Por várias razões. Todos nós temos alguma coisa. Ninguém está nesse mundo sem absolutamente nada. Ah, mas tem as pessoas numa condição de miséria extrema. Sim, ainda assim tem alguma coisa. Nem que essa alguma coisa fosse exclusivamente a vida, a existência. Mas tem alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa. Dentro deste contexto, quanto mais coisas temos disponíveis nesse mundo, mais tendência temos de observar as coisas do mundo e as coisas que temos como sendo nossas, ou conquistáveis para nós. Ou seja nossa no sentido de ter, seja nossa no sentido da possibilidade de ter. O dízimo é a essência, é um modelo essencial de percepção de que nada que temos é nosso. É uma lembrança constante, ou seja, é um marco regulatório constante de que as coisas não são nossas. Porque o dízimo é uma referência não de dádiva, não de doação, é uma referência de devolução. Ou seja, eu não tenho algo, mas alguém me deu algo e me pediu para eu lembrar que esse algo não é meu. E a forma de lembrar é devolve um pedaço. Para lembrar que não é seu. Essa referência, ou seja, esse marco regulatório de que o que temos é concessão, é importante para a gente entender que tudo o que somos também é concessão. Se estamos vivos, é concessão, a vida vem de Deus. Se respiramos, é concessão, o ar vem de Deus. Se temos algo, é concessão, Deus deu. Ah, mas eu trabalhei para conquistar, só porque você estava vivo, senão não trabalhava. Só porque você teve forças e saúde, senão não trabalhava. Só porque você teve capacidade mental de fazê-lo, senão não tinha. Portanto, tudo que temos na realidade não vem de nós. E aqui surge um problema sério nessa questão. Um dilema, inclusive, nessa questão. Que Deus é esse que cria seres para concessão e não para ser? Uma das artimanhas de Satanás é construir na arquitetura que Deus tem para o universo a ideia de que Deus, na sua tirania e egocentrismo, sem tamanhos, criou seres absolutamente dependentes dele, para que esses seres ficassem o tempo inteiro pedindo a benção. Em linguagem popular. Essa é a artimanha de Satanás na construção da imagem de Deus. O que Satanás não conta é que não é possível a existência sem Deus. Não é possível a existência autônoma plena, a não ser que Deus criasse uma máquina autônoma plena. Ou seja, Deus fizesse clones de si mesmo. Há uma impossibilidade técnica aqui, na existência. Ou seja, não é porque Deus queira ou deixe de querer, é uma questão essencial. Tudo que existe está vinculado com Deus, porque Deus é o único que é, de fato. Todos os demais são por essa concessão. Ou seja, eu tenho duas formas de olhar para Deus. Um ser egocêntrico que cria
para ter a sensação de retorno, e aí eu diria que Deus não é egocêntrico, Deus seria um sujeito à beira da loucura, porque você se iludir com o fato de que criaturas que você fez, dependentes de você, vêm aqui para pedir a bênção, é você ter o ego de um Playmobil, para quem é mais antigo lembra, ou de um bonequinho qualquer. Ou seja, você coloca um monte de Playmobils ao seu redor e eles ficam rendendo graças a você. Mas foi você que colocou eles ali. Não faz sentido, é loucura, é insano. E Deus não é insano. Com a competência e inteligência que tem, não pode ser insano. Há uma outra alternativa para isso. Deus é tão pleno em si mesmo que quer que outros desfrutem da possibilidade dessa plenitude. Então não se trata de dependência de Deus no sentido de egocentrismo, se trata de dependência de Deus no sentido de eu crio e você pode ser e viver o que você desejar nas suas múltiplas aspirações e possibilidades. Só não se esqueça que, infelizmente, a existência só existe nesta condição. Deus criou seres para serem plenos e felizes eternamente. Não há felicidade fora dessa vinculação. Ou eu acredito nisso, ou eu deixo de existir. Porque não admite-se na contingência de Deus a existência infeliz. Por que estamos aqui? Essa é a grande questão e por que dízimo se torna importante dentro dessa referência. Nós estamos num mundo que é o oposto disso. Para todos os lados que a gente olha, o que a gente observa é algum resquício de infelicidade. Nenhuma felicidade é plena nesse mundo. Absolutamente, nenhuma. Toda vez que alguma coisa feliz, no sentido pleno da palavra, acontece, você já sabe que embutido nisso vem alguma coisa pendurada que não vai dar certo. Não tem jeito. Por exemplo, pegar um exemplo. Você tem filhos. O marco zero do fenômeno, se tudo foi planejado, se as coisas foram, e mesmo quando não é, mas o marco zero do fenômeno traz um rompante de felicidade. Até que momento? Até cair a ficha. De que é teu por quanto tempo? Para sempre. E como reza o ditado popular, quanto mais velho, maior a quantidade de problemas. E aí a gente tem saudade de quando era pequenininho e chorava só. Esse desenho é pleno no mundo. Nada nesse mundo é absolutamente feliz. Você tem pequenos indícios do que era o plano original, mas nada do plano original no sentido pleno restou. O que significa dizer que quando Deus cria o modelo e dá uma referência de dependência, ele diz, a dependência não é porque eu sou egoísta, é porque é o único jeito de ser feliz pleno. Mas você é livre, inclusive, para discordar disso. E descobrir o contrário. Só não é livre para dizer que eu sou culpado do contrário. O que é o dízimo? É uma lembrança disso. Ou seja, Deus me entrega 10 coisas e diz o seguinte, essas 10 coisas que eu entreguei são para você usar. Mas para você não esquecer que fui eu que entreguei, separa uma dessas 10 coisas e me devolve. E usa as 9. E aí eu olho para as 9 que ficam e acho que é pouco. Porque a uma que eu devolvi é muito grande. Onde está o egoísmo? Em Deus ou em mim? Essa referência é importante para a gente se lembrar disso. Ou seja, em primeira instância, dízimo é um lembrar constante de que tipo de mundo nós temos hoje e que tipo de mundo Deus tinha antes. Não existia dízimo quando Deus criou o universo. Porque o pedido de Deus é 100% de entrega e 100% de uso. Ou seja, tudo que está no mundo é seu, para usar, usufruir, desfrutar. O que eu quero de volta é você, não o mundo. Por isso, o paradigma de dízimo do mundo perfeito é tempo, não bens, não coisas. Lembra? Deus cria 6 dias e coloca um tempo para devolução. Esse dia é meu. Tempo era a questão. Ou seja, o que Deus queria era convivência com seus filhos, e ele separa como retorno
aquilo que é o retorno pleno. Ele dá tempo para que eu me retorne 100% para ele. O que ele queria era eu, e não as coisas. O problema é que eu tomei as coisas como minhas. Domine sobre todas as coisas da terra, sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais na terra, sobre toda a terra. E tomei isso como posse. E agora, para eu lembrar que não é meu, e digo que o que ele quer sou eu, ele diz: separa algo e me devolve. Para você lembrar que o que eu quero é você, e não as coisas. E aí, quando eu devolvo e acho que devolvi demais, ou acho que isso é muita coisa, o que forçosamente eu sou lembrado é onde estão as minhas prioridades. Em Deus e no relacionamento com Ele, ou nas coisas que eu julguei fossem minhas ou necessárias para alguma coisa. Esse é o paradigma. Como eu falei, a lição é muito simples. Ela volta ao ponto essencial para trazer deste ponto essencial o que é a referência. A partir disso é que faz sentido a gente olhar a prática. A prática são apenas regramentos. E cada um desses regramentos guarda atrás de si uma parte desse princípio. Por exemplo, qual é o primeiro regramento do dízimo? O primeiro regramento do dízimo é a quantidade. Deus podia ter pedido um sétimo. E seria absolutamente coerente com o desenho da semana de 7 dias lá da criação. Mas caprichosamente ele pede um décimo e não um sétimo. E deixa daquele um sétimo, 2 sétimos disponíveis para mim. Estou brincando com um fenômeno só para a gente entender algo interessante aqui. Lembra, um sétimo do tempo, portanto, um sétimo do meu trabalho e de tudo que eu posso conquistar com ele. 6 dias trabalharás para toda a tua obra. Sábado é o dia do Senhor teu Deus. Um sétimo de tudo que eu tenho disponível está pedido lá na base, na criação. Vem o pecado e Deus, entendendo o ser humano nas suas fracas condições, pede um décimo. Pouco menos. Na lição da semana que vem, sem fazer spoiler, a gente tem que referência. Só olha o título. O que diz lá? O que diz aí? A oferta vem de um décimo ou dos 9 décimos? Na criação nós temos um sétimo ou um décimo? Então tem uma dívida aqui. De um décimo para um sétimo, tem uma dívida de 2 décimos. Tô certo na conta? Quase isso. Entenderam o que é oferta? Deus me faz lembrar que eu sou dele e que tudo é dele, com um décimo. E vira para mim e fala o seguinte: se você entendeu, então agora do que sobrou dos 9, escolhe o que você vai fazer com isso e quanto disso você quer dar. Eu não vou dizer. Você decide. E encontra o princípio. Eu gosto de observar as coisas na simplicidade com que a Bíblia trata os temas, porque ela desloca a centralidade que a gente tem em nós mesmos para outros lugares. Ou seja, o que eu vou fazer com as outras 9 partes? Sim, Deus me deu para eu usar. A pergunta é, onde é que está meu foco para eu poder usar? Está em mim ou está nele? Porque não faz sentido eu devolver o dízimo e tratar das 9 partes como se fossem minhas. Porque se eu fizer isso, eu não entendi o que é o dízimo e ele vai ser cada vez mais pesado. Porque eu sempre vou ter a sensação de estar perdendo alguma coisa. Mas se eu entendi o sentido dele, as outras 9 partes viram de quem também? E portanto eu faço o que com elas? Eu preciso lembrar em que mundo eu vivo para entender o que eu faço com essas 9 partes, senão eu perco a referência. Se esse mundo não é meu e eu tenho um convite para voltar para casa, o que vai acontecer com as 9 partes? Quando eu voltar para casa? Vai Apocalipse, o final dele, você encontra o que acontece com as 9 partes. Os elementos, na realidade não Apocalipse nesse caso, mas os elementos ardendo se desfarão. Na visão do fogo de Apocalipse, o retrato dos evangelistas é os elementos ardendo se desfarão. Entendem o desenho?
Portanto, eu tenho 9 partes para entender o que fazer com elas com sabedoria. Ou seja, o dízimo tem como referência para mim a percepção disso. Se não for isso, não faz sentido. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é: o dízimo está posto como um marco para essa regulação. Onde é que eu estou em termos de foco, em termos de direcionamento da minha estrutura que eu chamo de vida? Eu gostei muito de uma conselho sobre mordomia que fala: quando os seres humanos desrespeitam as exigências de Deus, que lhes são apresentadas claramente, o Senhor lhes permite seguir seu próprio caminho e colher o fruto dos seus atos. Isso é a primeira coisa que ele pensa. Eu gosto muito do pensamento que diz o seguinte: você é livre para escolher o que quiser, mas você é preso às consequências da sua escolha. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante. E daí continua: todo aquele que para seu próprio uso apropria-se da parte de Deus tem reservado, que Deus tem reservado, está demonstrando ser um mordomo infiel. Não somente perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe foi dado como seu. Então, isso aqui é extremamente importante. Sim. Então, as conceituações a respeito de dízimo. O dízimo, ok, é um ponto, mas o que Deus nos deu, não é? Essa sensação de posse, ela é muito forte. Então, existem algumas características do ser humano, que é, em primeiro lugar, se agarrar à vida. Então, nós temos uma necessidade de defender a vida, que é uma coisa muito grande. Por isso que existe menos suicídios que, na realidade, tem. Segundo ponto, a necessidade de eu ter a sensação de posse. E se deixar por conta de nós, a nossa natureza, nós somos extremamente possessivos. Basta ver uma criança. A gente tem netos, a nossa neta menor é possessiva de tudo. Então, Deus apresenta isso para quê? Justamente para quebrar essa nossa natureza. Mas nós somos livres. Deus fala assim: você é livre. Só que é o seguinte: você é livre para escolher, mas você vai ser refém das consequências da sua escolha. Dentro dessa referência, qual é a segunda coisa interessante sobre dízimo? Lembra? A primeira lição é o percentual. Como eu falei, é um percentual arbitrário. Tem alguma razão para ser 10%? Não. Deus escolheu 10%. Ponto. Segunda referência é o que fazer. Ou seja, para que serve o dízimo e por que Deus pediu o dízimo? Qual é a referência do dízimo? Se o dízimo é uma devolução, então tem uma coisa por trás dessa questão que é importante. Não é da minha competência ou o quê do dízimo. A devolução é da minha competência. O quê do dízimo é da competência de quem o recebe, não de quem o entrega. E esse é um princípio muito importante do modelo. Ou seja, não é só a referência de entender que as coisas são de Deus, é entender que há responsabilidades postas sobre os filhos de Deus que não são iguais. Então, devolver o dízimo é da minha competência, usar o dízimo é da competência de quem Deus estabeleceu para recebê-lo. Seja lá atrás Melquisedeque, seja aqui na frente os sacerdotes, seja aqui na frente o modelo ministerial do período evangélico, não importa qual dos tempos a gente esteja da história, a responsabilidade de quem recebe é uma e a responsabilidade de quem devolve é outra. A de quem devolve é a responsabilidade da consciência de que isso não me pertence, portanto, não é da minha competência. É da competência de Deus. A de quem recebe é entender que aquilo que ele está recebendo não lhe pertence, pertence a Deus. E se por um lado a Bíblia vai chamar de roubo aquele que não devolve, aquele que usa mal é pior do que o roubo. A responsabilidade sobre o que usa mal é tremendamente maior do que a responsabilidade daquele que devolve ou deixa de devolver. E isso é importante entender no modelo. Porque também não raras vezes a gente é tentado a fazer o quê? Bom, mas eu estou devolvendo. Então, a sensação já é de perda inicial, fruto do que o Elmer descreveu, da possessividade produzida pelo pecado, o egoísmo,
tem essa possessividade natural no pecado. A segunda questão de possessividade é eu olho no peixe, olho no gato. Eu querer decidir, arbitrar ou acompanhar no sentido, não de acompanhamento de conselho, mas acompanhar no sentido de escrutínio aquilo que é feito com. Existe alguma geração mais corrupta do que o sacerdócio dos dias de Jesus? Sim ou não? Que a gente tem a notícia no retrato bíblico. Quais eram os conselhos de Jesus naquele tempo? Percebe? Jesus tinha autoridade suficiente naquele contexto, até porque expulsou os vendilhões do templo, para dizer, isso aqui não funciona mais. O que Cristo fazia enquanto estava aqui. Se você olhar os conselhos, estão todos eles direcionados para isso se mantém, continua sendo a casa de Deus a despeito dos usurpadores que estão dentro dela. Portanto, há uma referência importante aqui. Ou seja, não importa a época em que a gente viva, devolver o dízimo é da nossa competência, usá-lo é da competência de quem o recebe. Ah, mas fazem mal. Vão se dar conta com o cobrador de contas no final. E não queira estar debaixo do cobrador de contas quando se manifestar. Porque a mão não é leve. Outra coisa importante sobre dízimo, outra referência importante sobre dízimo, o que se faz com o dízimo. A abordagem do que se faz com o dízimo é a manutenção dos que atuam na casa de Deus, obviamente no desenho integral disso, ou seja, o objeto do dízimo, se a gente olhar o sacerdócio levítico, é a manutenção da casa levítica. Se a gente olhar o modelo do período evangélico, é a manutenção do ministério e principalmente o ministério da pregação da palavra, no sentido mais estrito desse desenho, que é o evangelismo. Ou seja, esse é o objeto do dízimo. O dízimo não é para nenhuma outra coisa que não seja isto. A pregação da palavra e manutenção dos que assim o fazem e o evangelismo. Ah, mas usaram inadequadamente. Usaram, vão pagar a conta disso e um dia alguém vai cobrar e vai cobrar pesado. Mas não é porque um, dois ou três fazem uso inadequado que todo o resto do uso se perde. Outra coisa importante de essa abordagem do uso do dízimo. Lembra? Deus pediu 1/10. Lá na criação é 1/7. Quem é que dá conta das outras 9 partes para aquilo que é a minha parte na pregação do evangelho? Sou eu mesmo. Então, a manutenção de todas as outras coisas, do desenvolvimento da pregação do evangelho, é responsabilidade de quem? Das 9 partes que sobraram. E por isso que eu disse que a questão do dízimo, ela é só um indicador, é um termômetrozinho, para indicar como é que eu estou enxergando as outras 9 partes. Porque se na minha mente eu entreguei o dízimo, eu já fiz tudo e agora daqui para frente as 9 partes são minhas, no sentido de uso dessas partes, eu não entendi o que era dízimo. Mas se eu entreguei o dízimo entendendo que as 9 partes eram de Deus e eu sou mordomo, então agora eu sei o que eu preciso fazer com as 9 partes. Porque todo o resto da obra de Deus na terra está com essas 9 partes, não com a primeira. E isso é importante a gente lembrar. Não são os pastores, os ministros, que são responsáveis pela obra da pregação do evangelho. Eles até fazem isso. Mas não é deles a responsabilidade disso. A responsabilidade da pregação do evangelho é da igreja. E é por isso que 9 partes ficam com a igreja. A responsabilidade dos ministros é pastorear a igreja. A responsabilidade da igreja é pregar o evangelho. Os ministros até fazem isso, porque eles têm uma responsabilidade pessoal. Por que os ministros devolvem dízimo? Não é esquisito? Eles receberam do dízimo e têm que devolver o dízimo? Sim, porque a partir do momento em que ele recebe do dízimo, ele também tem que lembrar do quê? De que aquilo não é dele. E com as outras 9 partes do que ele tem que fazer o quê? Manter a pregação do evangelho. Ou seja, o desenho é o mesmo para todos. É uma visão
linear do modelo do dízimo e do modelo das ofertas. Isso significa dizer que é importante eu me lembrar que o uso do dízimo aplicado ao ministério e aplicado à pregação do evangelho tem como foco o incentivo disso, a força de arrasto disso. Ou seja, o objeto ministério tem como prerrogativa puxar essa igreja e guiar essa igreja, pastorear essa igreja nesta direção. Por isso ele recebe primeiro, mas ele não dá conta sozinho. Se a igreja não entender o que fazer com as suas 9 partes, os ministros vão continuar fazendo a sua, os que estiverem focados na missão continuarão fazendo a sua, mas Deus terá que suscitar outro desenho para terminar a obra. E isso é importante de aprender sobre o dízimo. Porque o dízimo é pontuado como na casa do tesouro, e não eu decidir o que fazer. Ah, porque eu não tenho competência para decidir. Não, não é por isso. A razão do dízimo ser devolvido na casa do tesouro, dentro do contexto da casa do tesouro, tem a ver com outra coisa. Tem a ver com essa questão do apego ou desapego à minha visão da verdade. Eu não sou o dono absoluto da verdade. E quando eu confio a alguém algo, eu aprendo parte desse processo, de que a pregação do evangelho é um processo de confiança mútua. Isso é o conceito de igreja. A aplicação diretiva do dízimo no sentido pessoal, ela é um equívoco, e Ellen White tem um texto bem explícito disso na lição dessa semana, para quem reparou, onde ela coloca isso com todas as letras, por que é importante essa percepção. Ou seja, não tem a ver com o dinheiro, nunca teve a ver com os recursos, nunca teve a ver com a necessidade dos recursos. Deus pode suscitar recurso de onde Ele quiser, Ele criou o universo. Tem a ver com a dificuldade que nós temos, enquanto produto do pecado, de abrir mão. E de perceber qual é o efeito do pecado em cada um de nós. Por isso, essa organização do processo. Para eu entender parte dessa dependência. Lembra? São estacas, marcos deixados para falar, o caminho é por aqui, não é por lá. E toda vez que eu começo a derivar para fora do caminho, eu percebo que tem uma marquinha lá, tem que voltar para ele. Essa é a abordagem por trás do propósito disso, da forma como esse processo se dá. Por último, como uma liçãozinha bem prática, dízimo do bruto ou do dízimo do líquido foi uma das perguntas da lição. E essa é uma pergunta recorrente, eu recebo isso rotineiramente como questionamento, como pergunta. Há duas coisas importantes sobre o dízimo. O dízimo é sobre renda. Então, compreendeu o conceito da palavra renda, compreendeu a resposta da pergunta. Ou seja, o dízimo é sobre aquilo que é renda. Primeiro princípio sobre renda. Se eu estou falando de renda de assalariados é o salário. Dízimo é sobre o salário. Se eu estou falando de renda de profissionais autônomos ou de donos de empreendimentos, uma coisa é o sujeito, outra coisa é o empreendimento. O empreendimento é o empreendimento. O sujeito é o sujeito. O dízimo não é pedido sobre o empreendimento. O dízimo é pedido sobre o sujeito. Ah, mas o empreendimento é meu. Sim, em termos, ele não é seu. Ele será seu o dia que você fechar o empreendimento. Enquanto ele estiver aberto, ele não é seu. Ele é uma concessão do Estado em alguma espécie, ou de autorização ou de imposição. Para alguns serviços, concessão, para outros serviços, imposição. Portanto, não é seu o empreendimento. O que você obtém dele é seu. Portanto, do que se dizima. O empreendimento tem sua lógica, tem seu desenho, tem seus custos e fenômenos. Dali eu abstraio a minha renda, desta renda eu dizimo. O dia que eu fechar o empreendimento, eu vou apurar algo. E aí, disto que eu apurar, que agora virou minha renda, também dizimo. Mas até lá, o empreendimento é o empreendimento, tem sua lógica. Não se dizima do empreendimento, se dizima da renda. Seja eu autônomo, seja eu assalariado. Ah, mas e da renda? Eu dizimo do bruto dela ou dizimo do líquido dela? Porque eu pago impostos, eu pago uma série de outras coisas. Aqui vem uma hashtag fica a dica. Se você está parando para fazer esse tipo de conta, o problema não está com a quantidade. Não está com a quantidade.
Se eu estou perdendo tempo fazendo conta disso, o problema não está com a quantidade. E aí a minha dica é, onde está o meu foco? Porque não é por causa de mais R$20, R$30, R$50, R$10, para um lado ou para o outro dessa conversa que o desenho vai fechar ou deixar de fechar. Deus é justo em tudo e pede que eu também seja. Lembra do, vocês cuidam em dizimar o endro e o cominho, mas não percebe a trava no meio dos olhos. Isso tem a ver com essa questão. Ou seja, não é esse tipo de detalhe com o qual Deus está preocupado. Ele está preocupado em saber, eu entendi o conceito. Se tudo é dele, tanto faz se eu vou devolver do bruto ou do líquido, eu diria. Mas até nisso Deus foi justo e falou, olha, é da renda. Aí da renda eu ainda vou tentar achar mais coisas para diminuir o valor, porque eu estou tendo custos de imposição. E aí eu me lembro de Jesus falando para Pedro, Pedro, vai ali que tem um peixe. Na boca dele tem o que você precisa e o que é de César e está de bom tamanho. É assim que funciona. Esse é o modelo. Ou seja, o que é importante na lição dessa semana, e eu diria a parte vital da lição dessa semana, é a gente entender que existe um conceito por trás disso. E esse conceito nunca teve a ver com renda, nunca teve a ver com dinheiro, nunca teve a ver com nada dessas coisas. Tem a ver com eu entendo de quem eu sou. Se eu entender isso, essas outras coisas todas deixam de ser nossas preocupações e você passa a viver o desenho de maneira fluida. Enquanto isso não acontece, em algum ponto da história a gente vai ser provocado ou chamado a atenção por ação direta de Satanás e suas intenções a ficar discutindo picuinhas, que são perda de tempo. Eu tenho muita coisa para fazer com as 9 partes que me sobraram, entre aspas, sobraram. E estou perdendo tempo discutindo picuinha. E, obviamente, vou perder tempo com as 9 partes. O que eu espero é que Deus nos faça perceber isso, nos faça entender isso. Não, como eu falei, pela discussão do capital ou do dinheiro, mas pela discussão essencial da vida, que é, eu entendo de quem eu sou. E para onde eu fui convidado a voltar. Eu fui convidado para voltar para um lugar, como eu disse a semana passada, onde você pode abrir a geladeira na madrugada, porque é a casa do seu pai. E sem pedir licença. Só para usar um exemplo humano dessa descrição. E eu estou discutindo as picuinhas da porta da rua da casa. Não faz sentido. Não tem sentido. O que eu espero é que Deus de alguma forma nos provoque ao longo desse trimestre para a gente entender que o convite da lição do trimestre passado tem como resultado prático vida de pessoas que entenderam o convite. Não faz sentido eu aguardar uma vida eterna se essa vida eterna não está acontecendo aqui, hoje, agora. Porque aí vai ser estranho lá. E essa é a essência do que a gente vai estar estudando ao longo do trimestre. Por hoje eu acho que está de bom tamanho. Nos vemos sábado que vem. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela possibilidade que temos de sermos chamados teus filhos, apesar de todas as imposições e conturbações do pecado. Temos o convite de retorno para casa e te agradecemos, porque nesse caminho de retorno temos marcos, temos indicações que nos permitem perceber a proximidade ou distância desse retorno e do caminho de retorno. Dá, Senhor, que possamos, compreendendo essas mensagens, tomarmos decisões práticas na nossa vida e, principalmente, focarmos naquilo que de fato importa, que é o cumprimento da missão. É o que lhe pedimos, com a presença do Espírito e o poder dele para encerrarmos tua obra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.